Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para decifrar, para informar, para te atualizar sobre a estreia do Fortaleza na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia, sobre a preparação, sobre o que esperar do nosso Leão nessa competição. É isso que você verá aqui no vídeo de hoje, com muita informação sobre a nossa categoria de base e também sobre a base para essa competição específica que começa hoje, 4 de janeiro de 2021, às 15h15, em Suzano. Estreia do Fortaleza hoje, 15 horas e 15 minutos, lá em Suzano, contra o Concórdia de Santa Catarina. Fortaleza joga em Suzano, que é a sede daquele time União Suzano, tá? O time sede do nosso grupo. União Suzano, Fortaleza, Concórdia e também o Ituano. Mas o jogo de hoje é contra o Concórdia de Santa Catarina. Transmissão pela Eleven Sports e você também pode acompanhar pelo aplicativo Paulistão Play, tá? Se quiser, baixe esse aplicativo que a Federação Paulista vai transmitir pelo Paulistão Play esse jogo do Fortaleza. E depois faremos aqui no Razão Tricolor também o pós-jogo comentando, porque a gente precisa ficar de olho nesses garotos. O Vojvoda vai incorporar 6 desses garotos nos nossos treinamentos. Então, confere, fica de olho para que você já possa perceber aquilo que efetivamente vai poder pontualmente nos ajudar com calma, sabendo que são jogadores da base, sem desespero, tá bom? Então é isso que você vai ver no vídeo depois da vinheta, mas antes, dá essa moral, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa teu comentário, tua expectativa para essa participação na Copinha, tá? Eu gravo esse vídeo dia 4 de janeiro, terça-feira, 1h46 da manhã. Então, até para valorizar esse trabalho, eu dei aula jurídica, eu fui para academia, eu voltei, dei aula de novo e fui estudar para preparar esse material para você. Então, dá essa moral, se inscreve no canal, encaminha aí esse link também nos teus grupos de WhatsApp. Depois da vinheta, a gente começa com muita informação preparada aí para vocês, meus amigos. Bom, meus amigos, vocês que acompanham aqui o Razão Tricolor devem ter visto que foi feita uma entrevista exclusiva com o treinador do Sub-20, o treinador que estará na borda do campo na Copinha, Júnior Câmara. Entrevista de 1h50, que mostrou o quão qualificado é esse profissional. Fiquei muito feliz, muito contente de poder conversar, um bate-papo franco e perceber que profissional competente que nós contratamos agora, nesse ano de 2021, para as nossas categorias de base. Ele esteve no Sub-17 e há 5 meses está no Sub-20. Um profissional que é multicampeão pelo Sport Recife, foi campeão do Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e também tem passagem importante por outras equipes. Mas é um profissional que, apesar de ser multicampeão, ele fez questão de ressaltar, e eu friso aqui novamente, o grande objetivo de categoria de base não é colecionar troféu, não é jogar recuado por uma bola para conseguir uma conquista de uma categoria de base. Para o currículo do treinador é ótimo, mas para o jogador não é o melhor cenário. Para o jogador é importante colocá-lo em adversidade algumas vezes, para que ele, diante da dificuldade, possa ter uma superação, possa ter uma experiência que lhe permita chegar no profissional tendo passado por dificuldades, por adversidades, para que o garoto seja testado antes e ele não trema tanto quando esteja lá em cima. Então, muito importante essa mentalidade, Ele confidenciou que às vezes deixa o zagueiro, às vezes coloca o time de uma maneira em que o zagueiro fica no mano a mano, e aí o zagueiro, eu enfrentei o atacante do São Paulo, do Corinthians, no mano a mano, ele vai perdendo um pouco o medo, precisa mesmo. O momento de amadurecimento é na sua formação, é assim que deve ser. E fiquei muito feliz do nosso treinador não ficar preocupado com a conquista por si só, Mas esse Sub-20 do Fortaleza é um Sub-20 que está bem montado, está bem estruturado, está bem recheado, inclusive, sob o comando do atual treinador Júnior Câmara, fez a sua participação recentemente na Copa do Nordeste Sub-20
e foi bem na Copa do Nordeste. O Fortaleza foi o segundo do seu grupo e venceu o nosso adversário 2 vezes. Venceu em 2 oportunidades o nosso adversário. Venceu por 3-0 no CT Ribamar Bezerra e no CT deles venceu por 2-0. Foi eliminado por quê? Porque o Fluminense do Piauí, time que empatou com Fortaleza tanto no Piauí como também em Fortaleza, as 2 partidas foram empates, né? Ele teve o mesmo número de pontos, mas pelo saldo de gols, ele acabou passando de fase, né? 13 gols de saldo contra 9 do Fortaleza. Ele venceu uma partida um tanto quanto inusitada, de 7-0, uma coisa estranha, mas enfim, venceu. E aí acabou passando do Fortaleza. O Fortaleza foi, então, eliminado da Copa do Nordeste invicto, né? Foi eliminado pelo saldo de gols, mas foi uma participação honrosa, como a gente pode perceber aqui pela própria classificação que eu coloco aqui para que vocês acompanhem, para que vocês percebam o que eu estou falando aqui na própria tela, tá? Fortaleza, 12 pontos, assim como também o Fluminense do Piauí, o Ceará, né? Ou Canal, como pede o presidente Robinson, Canal 7 pontos e Presidente Médici 1 ponto, né? Vejam aqui que uma dessas derrotas, ó, o Ceará perdeu aí para o Fortaleza no seu próprio CT. Tem times, né? Tem times que passaram com 12 pontos, como o Floresta no outro grupo, como também deixa eu ver aqui, não, o CRB e o Vitória passaram com 13 pontos, né? E o Floresta e o Fluminense com 12 pontos. Na classificação geral, o Fortaleza ficou em 5º colocado na Copa do Nordeste. Bom, meus amigos, o Fortaleza estreia, portanto, hoje, tá? Às 15h15. E eu quero que vocês conheçam um pouco mais desse Fortaleza, porque o professor Vojvoda, né, como já também afirmou o Júnior Câmara na entrevista exclusiva aqui para o Razão Tricolor, o professor Vojvoda pediu a incorporação de 6 jogadores desse elenco do Sub-20 para treinar no principal. Então, é necessário ficar de olho, é importante ficar de olho para que você saiba quem que vai treinar aí no elenco principal. Estou aqui com um press kit elaborado aí pela assessoria de comunicação e estou também com o Campinho, tá? Assessoria de comunicação, parabéns aí, Vinícius Palheta, belo material. E estou aqui com o Campinho, ó, do Fortaleza Sub-20, com o nosso certificado de clube formador, feito aí com a ajuda, com o auxílio aqui do meu querido amigo Victor, lá do Crônica Tricolor, e aqui também do Razão Tricolor. Certificado de clube formador, que nos assegura agora segurar melhor nossos jogadores, né? Com o certificado de clube formador, não perdemos mais os garotos de 14, 15 anos que eram levados pelos clubes do eixo, nós podemos segurar. Aqui, esse elenco ali na preparação final, e aí esse aqui é o elenco que viajou, e depois eu vou dar um zoom, vou ampliar, e a gente vai montar aqui no Campinho, vai esclarecer para vocês quem será efetivamente esse time que irá, tá? Aqui é todo o plantel, eu vou colocar o possível time base, né? Aquele que é o time base, aquele que vinha jogando, inclusive, na Copa do Nordeste, tá bom? Mas eu vou retornar aqui ao nosso press kit com as informações. Hoje, Fortaleza e Confiança, 15h15, lá em Suzano, estádio Francisco Marques Figueira, que é a sede do União Suzano, que está no nosso grupo, que nós ainda enfrentaremos, salvo engano, enfrentaremos União Suzano na sexta-feira, mas abaixo eu vou confirmar essa informação para vocês. Mas eu deixo aqui também um recadinho para vocês, tá? Quem quiser acompanhar o jogo lá pelo aplicativo da Federação Paulista, tá? Baixa aí, ó, Paulistão Play, tá? Paulistão Play, você consegue acessar o jogo do Fortaleza aqui nesse aplicativo, além também de conseguir acessar na Eleven Sports, tá? Mas no Paulistão Play, vou deixar esse link aqui para baixar também, ó. Vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para facilitar aí para vocês, tá bom? Sempre tentando aí facilitar ao máximo aí para a família tricolor. Bom, Fortaleza e Concórdia, Sub-20, Fortaleza Clube Formador, aqui a nossa garotada aí, esse time aí que irá honrar as nossas cores lá em São Paulo. Vamos, Leão! Nossa história que você conhece bem. E o nosso elenco, tá? O elenco que eu quero que você efetivamente conheça.
Muita atenção aqui, meus amigos, muita atenção para o nosso possível goleiro titular, Hugo Leonardo, inclusive a última copinha. De maneira bem didática, pode jogar a copinha esse ano quem nasceu até 2001, certo? 2000 já não pode mais. 2002 para frente pode porque é mais novo, né? 2001 é o último ano de copinha desses jogadores. Então, Hugo Leonardo, ele vai fazer aqui a sua última copinha. Na próxima ele já não poderá estar. É um goleiro muito ágil, muito bom debaixo das traves, segundo o Júnior Câmara. É um goleiro, segundo ele, também de boa saída, tem uma saída de bola também muito interessante, aérea. É uma coisa que o Fortaleza realmente vem trabalhando para tirar qualquer tipo de deficiência. Mas ele elogiou também muito o Murilo e o Arthur Garcia. O Arthur é a última copinha, mas o Murilo, inclusive, é um jogador que, como é nascido em 2002, é mais novo, ele pode jogar no ano que vem, certo? Como zagueiros, a gente tem aqui Patrick, é um jogador que tem ainda mais uma copinha a disputar. Tem aqui o João Henrique com mais uma copinha. O Abraão, você já sabe, né? Você já conhece, o Abraão já frequentou até o banco de reservas do Fortaleza, vem treinando constantemente, é um zagueiro que tem características parecidas com o Benevenuto, zagueiro de velocidade, mas sobretudo um zagueiro de posicionamento, que entende a função de um líbero no 3-5-2. Ele joga ali na sobra, naquela posição do Benevenuto, no nosso sub-20. Tem um senso posicional muito interessante, e a última copinha aí de Abraão. Tem também o Geilson zagueiro, você deve dizer, Yuri é volante, não é raro não, é porque tem o Geilson volante também, mas tem o Geilson zagueiro, que é mais novo, tá? 2003 ainda tem copinha pela frente. Como lateral direito, tem o Marcos Vinícius, tá? Que deve ser aí o titular, última copinha dele, mas tem ali para lateral direita também o João Henrique, certo? Que tem mais uma copinha, jogador que chegou aí, jogador que é de Bento Gonçalves, e o Renan Telles mais jovem, já trabalhou com o Júnior Câmara antes, ele acredita, vê futuro, então já vai levar para o garoto ir se ambientando. Jogador, veja, 2005, viu? Jogador jovem, mas já vai com o nosso elenco lá para São Paulo. Já está lá, na verdade, né? Os laterais esquerdos, meus amigos, temos o Matheus Oliveira e também o Miguel da Silva. O Miguel deve ser o titular, última copinha dele, e o Matheus ainda com mais uma copinha. Como outro lateral esquerdo, também na mesma linha do direito, um jogador mais jovem ali, né? 2005, um jogador que tem idade de sub-17, inclusive, para que possa ir pegando experiência, o Guilherme Moura. E como volantes aqui o Geilson, que você ficou preocupado. O Geilson é um volante que a gente já ouviu falar, um volante que tem cancha para, de repente, ajudar nos treinos. Sim, tem cancha. É uma excelente opção. Última copinha dele e deve ser titular também na copinha. Rian Guilherme, atenção para esse nome também. Jogador de características interessantes, jogador também voluntarioso. Tem mais uma copinha, é 2002. Marcondes também, um volante ali de muita intensidade, um volante ágil, também de 2002, tá? Tem o Lucas Caliel, 2004, né? Um jogador aí de uma idade mais abaixo. E tem também o Bolívia, jogador que também já atuou no Sub-17 lá, me parece, com o Júnior Câmara. E na meia tem o Samuel, garoto habilidoso, garoto aí de uma boa técnica, última copinha dele, é o nosso camisa 10, deve ser titular também. Afonso João também pode ser titular, certo? Pode ser mais um homem ali no nosso meio campo. 2002, tem mais uma copinha, mas um nome palpável aí para iniciar a partida. Pedro Henrique, mais uma opção ali para o meio, que teria mais uma possibilidade de copinha. Emanuel, jogador mais novo. No ataque, você já ouviu o nome dessa fera, né? Meteu 3 lá no CT Ribamar Bezerra contra o nosso adversário. Um jogador que vem do Deportivo Cali, né? Deportivo Cali era a mesma equipe que revelou o Quinteiro.
e ele estava no Coritiba, foi identificado pelo nosso setor de inteligência, isso é importante perceber, o Fortaleza tem setor de inteligência na base também, tem fisioterapeuta, tem médico, tem setor de inteligência, é uma equipe bem multidisciplinar para dar suporte aqui à nossa base. Juan Martínez, faro de gol, atacante raçudo, atacante de intensidade, que pressiona, né, faz a pressão pós-perda, pressiona os zagueiros adversários, atacante muito interessante. O Eric também, atenção, o Eric, assim como o Juan Martínez, foi artilheiro do Fortaleza na Copa do Nordeste Sub-20. Última copinha dele, um atacante aí também liso, um atacante que deve também ajudar nos treinamentos ali em cima, tá? O Gabriel Nivaldo, aqui de 2002, tá? Saiu um errinho aqui na ata, seria 2002, Gabriel Nivaldo. O Wendel, de 2003, de Tianguá, mas é um jogador que tem impressionado positivamente, um jogador aí de características interessantes. Douglas, 2002, Breno, 2003, né, de Amontada, Ceará. O Ian, um jogador mais jovem, mas que no Sub-17 teria demonstrado aí habilidades, e o Francisco Luan, também do Sub-17, lá de Crato. Veja que Fortaleza vai começando a segurar mais esses jogadores, né? Veja que a gente tem jogadores de fora, mas também tem jogadores tanto de Fortaleza quanto do nosso interior do estado. Importante para a gente parar de perder, né? Para que a gente não se depare com notícias aí de jogadores cearenses despontando em outras equipes do país, tá? Bom, visto o elenco, pessoal, mais algumas últimas informações. Júnior Câmara, aqui o nosso professor, a entrevista com ele, uma exclusiva com ele, entrevista está aqui no Razão Tricolor, depois recomendo muito que possam assistir. Tem auxiliar técnico, tem massagista, fisioterapeuta, preparador físico, preparador de goleiros, médico, um abraço aí para o doutor Lucas Arcanjo, analista de desempenho aí o Richard, o mordomo, né? E a categoria de base é sobre a direção do Irlando, da Necta, que faz um trabalho incrível, um cara abnegado ao Fortaleza, que contratou um grande executivo aqui que passou 5 anos na base do Corinthians, chegou ano passado no Fortaleza, já teve acesso com o Avaí, um cara preparadíssimo. Coordenador de futebol Leandro Floriano também muito preparado, supervisor Álvaro Augusto também, grande supervisor, e aqui a nossa diretoria em geral, né, sob a presidência de Marcelo Paes, vice-presidência geral do Luciano, Alex Santiago, assessor da presidência Daniel de Paula Pessoa, e aqui a classificação da Copa São Paulo não começou, mas para que vocês vejam as equipes, como eu já mencionei, União Suzano, a sede, Concórdia de Santa Catarina e o Ituano. E o Fortaleza, além do jogo de hoje, vai jogar sexta-feira com o Ituano, meus amigos, tá? Também Suzano, sexta-feira, 1h15, e na segunda-feira contra o time da casa, União Suzano e Fortaleza, 15h15. Pessoal, é muito importante perceber que a Copa São Paulo, diferente do brasileiro, é uma Copa de tiro curto. Então, a intensidade, o vigor físico, muitas vezes vão ser decisivos. É jogo terça, sexta e segunda. E aí acabou o turno, né? Acabou ali o primeiro colocado passa para a fase seguinte e algumas equipes, né? Algumas poucas equipes que estejam em segundo colocado no cômputo geral poderão também passar como segundo do grupo, mas assegurado mesmo apenas como primeiro. E é terça, sexta e segunda, vocês viram, é tiro curto, então é intensidade, é vigor físico, tem muitas equipes dessas, né, que acabam jogando fechadinhas por uma bola, para ter um resultado esportivo, que não é o que a gente busca realmente amadurecer esses jogadores para que eles possam crescer. Na adversidade, como a gente disse, na dificuldade que eles vão poder crescer e amadurecer. Então, esse é o foco principal. Mas dá sim para esperar uma boa campanha do Fortaleza. Fortaleza está bem estruturado, sob um comando inteligente, com equipe multidisciplinar, com jogadores talentosos, com vigor, com intensidade. Muitas vezes o Júnior Câmara, inclusive, espelha o esquema, né? Para quem não sabe, o Fortaleza hoje tem na base um projeto chamado ID Leão. O que é isso? É a identidade leão, formando desde a categoria de base. Isso significa que o jogador da base, ele aprende os princípios e os valores do Fortaleza. A gente não quer
formar jogadores com espírito reativo, fechadinho, jogando por uma bola. Não é assim que você gosta, não é mesmo? A gente gosta de um futebol propositivo, de dominação, um futebol vistoso, um futebol bonito. E lá no Fortaleza, desde a base agora, essa é a cultura, essa é a metodologia. E é preciso inspirar esses jogadores desde lá atrás. Até para que a gente forme os jogadores que possam despontar e que a gente passe a ser um clube também vendedor no mercado. A gente precisa revelar jogadores, revelar talentos para que a gente possa ter sustentabilidade. A sustentabilidade vem de uma responsabilidade fiscal e da formação de valores, tanto para dar resultado esportivo em campo, como também um resultado econômico, depois de já ter passado. Não é vender por qualquer valor, mas é formar jogadores, né, que possam até ir para o profissional, e aí, quem sabe, do profissional para a Europa, para outros países, mercados também interessantes aí, não somente a Europa, outros continentes também são bem-vindos, mas desde que seja uma coisa satisfatória. A gente precisa ser um clube de resultados também, esportivos e econômicos, de valores da base. É assim que se traz sustentabilidade, tá, pessoal? E colocando aqui para vocês o nosso campinho, né, como prometido, para que a gente possa vislumbrar uma possível equipe base, eu vou aqui colocar, já está na nossa tela, vou só diminuir aqui um pouquinho, diminuir não, aumentar um pouquinho aqui o nosso zoom, para que vocês vejam com um pouco mais de clareza. Deixa eu ver se aqui seria muito, seria. Aqui já seria muito. Pronto, assim tá bom. Meus amigos, o goleiro titular deve ser o Hugo, tá? Essa é a grande perspectiva. O Fortaleza, se for no 3-5-2, o Geilson, zagueiro, deve ficar no banco, e aí ele deve ir com o Abraão aqui centralizado, ele deve ir com o Patrick pela esquerda e com o João Henrique aqui pela direita. Acredito que esse deva ser o trio de zaga, se mantivermos aí o 3-5-2. Devemos ir na cabeça de área com Geilson e com Rian. Esses aqui devem ser os dois volantes. Então, Marcondes, embora seja um grande valor, deve figurar no banco de reservas, assim como o Bolívia e o Lucas Galeão. Na lateral direita, o Marquinhos Vinícius deve ser o nosso lateral direito, tá? Acredito que seja ele inclusive jogou aí na nossa última partida. Então, Renan Telles também, embora seja um valor interessante, vem aqui para o banco. Na meia, teríamos aqui o Samuel. O Afonso joga, se a gente entrar com 4 zagueiros, aí o Afonso deve jogar também, mas se não, a gente jogaria com o Samuel como o nosso meia. E no ataque, você já ouviu falar muito da fera, né? Que é Juan Martínez e o Eric, que também foi ao lado do Juan Martínez, artilheiro na Copa do Nordeste Sub-20. E aí os demais garotos ficariam aí como opção para o segundo tempo. Obviamente, nem todos figurarão no banco de reservas, né? Os jogadores, sobretudo, ali de 2005, alguns deles não devem aí nessa primeira partida, né, figurarem no banco de reservas. Bom, então essa aqui, meus amigos, é a provável escalação do Fortaleza, tá? Deixa eu ver se cabe aqui mais um leve aumento. Aí ficaria muito, né? Vamos deixar aqui no 200% mesmo, que já dá para ter a nossa... Opa! Eu esqueci de mencionar aqui a lateral esquerda, né? Que deve ser o Miguel, tá? Deve ser o Miguel. Deixa eu voltar aqui, então, para que você veja, então, a possível escalação do Fortaleza, a possível onzena, como dizem os antigos aí, queridos da nossa crônica esportiva. Então, Hugo, goleiro interessante, presta atenção nesse valor, é um jovem que está chamando muita atenção na categoria de base, o Marquinho na lateral direita, o Miguel na esquerda, o trio de zaga João, Abraão e Patrick Nunes. Geilson, Abraão você já conhece, né? Geilson e Rian, 2 jovens que podem ajudar nos treinamentos da equipe principal.
Samuel, um jogador aí, um meia que tem chamado a atenção, novo ainda, tem que amadurecer, tem que crescer, mas um jogador que demonstra talentos, né? E Juan Martínez e Eric Cunha. Esses dois atacantes são dois atacantes que mostram qualidade e podem aparecer em futuros treinamentos na equipe principal. Era isso que eu tinha para passar para vocês, para ambientá-los, né, para familiarizá-los com o nosso sub-20, com esse time que vai estrear. Atenção a esses jogadores aí que já frequentaram treinos ou que podem frequentar, que eu estava mencionando, porque eles podem nos ajudar no decorrer da competição, no Campeonato Cearense, podem ajudar aí no decorrer da temporada, melhor dizendo, e, sobretudo, também nos treinamentos e ganha do corpo, amadurecimento e experiência, tá, pessoal? É uma competição, como eu disse, física, é diferente de um brasileiro, que você consegue ter um planejamento e perceber melhor, conseguir ter, sem loucuras, um rendimento esportivo. Essa é uma competição muito física e por isso que muitas vezes os times paulistas, times pequenos, né, acabam muitas vezes chegando à semifinal, à final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque são sediados por lá, não tem viagem, já estão mais ambientados, familiarizados com a região, e é uma competição, como eu disse, de muita intensidade. Aqui a gente precisa amadurecer os garotos, precisa perceber valores que podem nos ajudar, até porque tem uma visibilidade muito grande também, então a gente precisa perceber. Os jogadores já ficam sendo monitorados, mas são jogadores que têm contrato, né, que têm as suas multas rescisórias, mas a gente perceber, identificar quem que pode ir nos ajudando com cautela, com cuidado, para esses garotos não passarem aí por nenhum processo de serem chamuscados, tá? Então, vamos analisar, mas vamos torcer, obviamente, além do amadurecimento, a gente vai torcer por um resultado esportivo, né? É tricolor, o jogo do Fortaleza que vai ter agora no começo de janeiro é Copinha, então atenção, foco na Copinha, torcida e vibração do nosso leão, do nosso leãozinho na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. O jogo é 15h15, termina 17h15 e logo depois 17h15, 17h30, a gente está fazendo um pós-jogo repercutindo essa estreia do Fortaleza na Copa São Paulo, aqui no Razão Tricolor, tá? Então, deixa o teu like, deixa teu comentário, tua expectativa e se inscreve no canal, dá essa moral para valorizar o nosso trabalho que é feito com tanto carinho, com tanto coração e com tanto amor. Simbora, Leão, bora para a Copinha. Claro, valorizar os jogadores, mas se puder ter um resultado esportivo, melhor ainda, na torcida, na expectativa, para cima, Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita razão.